Olá a todos, aqui Lorde Cervejeiro trazendo hoje um convidado especialíssimo para falarmos de Led Zeppelin. Grande Adriano, esse brother sabe tudo de Led Zeppelin e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês, trazer coisas que vocês jamais ouviram falar sobre Led Zeppelin. Pode trazer o Regis Tadeu aqui, que ele também nunca ouviu falar sobre isso aqui que o Adrianão vai falar hoje. Tá bom? Aproveita, pessoal, já dá uma curtida aí, já compartilha esse vídeo, já faz a porra toda aí do YouTube e a gente volta logo após da vinheta. Fala aí, pessoal, estamos aqui de volta, eu e o Adrianation, eu chamo ele carinhosamente de Adrianation, o maior especialista em Led Zeppelin que eu conheço. E o Adriano, ele é muito especial. Doutor Adriano, gostaria que você se apresentasse, por favor. Eu sou, antes de tudo, a minha profissão é roqueiro. Meu hobby é medicina, mas a minha grande paixão, sem dúvida, foi o rock and roll. Mas outra paixão que eu tenho é a medicina. Me graduei, depois eu fiz ortopedia e depois fiz especialização em joelho, e continuei estudando, depois fiz especialização em dor e agora estou fazendo acupuntura. Nunca parei de estudar. Mas enfim, quero agradecer aqui o convite, Lorde Cervejeiro, meu grande amigo aí, Edunation, também, também chamado por mim por Edunation. É isso aí. Bruno, prazerzão ter você aqui. Vamos fazer aquela coisa sensorial que eu sempre faço, né? Que é conversar sobre rock and roll. E depois nós vamos fazer uma harmonização do rock and roll, daquele assunto que a gente está tendo, por alguma lembrança sensorial e tudo, por algum motivo, a gente traz uma cerveja, fala dessa cerveja um pouco, né? E comemora tomando essa cerveja. Enquanto isso, a gente vai tomando uma Pilsen mesmo. Isso aqui é um bate-papo agradável, aqui tranquilo. Peguem vossas cervejas, que agora nós vamos falar de rock and roll. Rock and roll and beers. Adriano, diga. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Cara, eu sou suspeito para falar sobre Led Zeppelin porque é a banda que eu mais amo, é a banda que, digamos assim, construiu a minha carreira, a minha vida dentro do rock and roll, né? Eu só tenho a agradecer esses quatro caras aí, porque a partir do momento que eu conheci, foi uma pedrada, literalmente uma pedrada, Edu, na cabeça, porque mudou tudo, né? O Led Zeppelin, cara, ele entrou na minha vida na década de 80, molecada em Goiânia. Um grande amigo meu, Paulo Naga, ele tem origem japonesa, ele é um mestiço e ele veio de São Carlos, então ele tinha muito acesso na época a vinis que a gente não tinha acesso. Então o pai dele estava sempre viajando para São Carlos, na Baratos Afins na época, e trazia os vinis de primeira mão, cara. E um dia a gente curtindo muito já Iron Maiden, AC/DC, né? Segundo teu amigo Matthew. Grande Matthew. E aí, de repente eu achei um disco na casa dele, que aí era o Led Zeppelin 2, que até então não conhecia, né? Eu falei, que som que é esse aí, Paulo? Ele falou, cara, esse é um som mais antigo, mais anos 70, você não vai curtir muito não. Eu falei, posso levar pra casa pra ouvir? Ele falou, pode, cara, pode levar. E aí, bicho, na época a gente era vinilzão, bolachão, e aí põe ele lá na vitrolinha, gradiente, pra tocar. Eis que começa. Esse é o espírito do rock and roll. Isso foi uma pedrada, sem dúvida. Cara, isso foi apaixonante, aí acabou. O Led Zeppelin 2 introduziu, mas eu já fui atrás dos demais. E aí passou aí um ano, eu já tava com todos os vinis do Led Zeppelin, cara. O que não é uma pedrada, Adriano, é você que tá aí assistindo e ainda não curtiu. Curte aí, pessoal, dá essa força aí pra gente. Quanto mais você curtir, mais o YouTube entende que você tá gostando desse tipo de material, de conteúdo, e aí mais pessoas vão gostar também. Ajuda o canal aí. Eu quero mostrar pra vocês o lugar que nós estamos. Esse aqui é o bunker do Adrianation. Dá uma sacada aí.
E aí, galera, curtiram o lugar? Já é o segundo lugar que eu venho aqui eu trago aqui pra vocês. Hoje eu tô no bunker do Adriano, no outro vídeo, o do Maryland, eu estava no bunker do Carlinhos, que é um amigão, colegaço dele. Inclusive, amigo comum nosso, né? Foi você que deu pra ele de presente aquele chapéu do Jester. Do Jester, né? Exatamente. Exatamente. E a cerveja que a gente fez a harmonização aquele dia. Zote, da cervejaria Zote, que foi quando eu estive em Bruges, na Bélgica. Eu fiz visitação nessa cervejaria e falei, pô, isso aqui é a cara do Carlinhos. Porque tinha o Jester e ele é o maior fã de Marillion que eu conheço. Eu falei, isso aqui já tem endereço certo, vou levar para o meu brother. Incrível. Então a pergunta, né, que eu deixei aí no ar já vai ser aquela assim, ó, que a galera não sabe, poucos sabem, não vou dizer que é todo mundo que não sabe, mas por exemplo, nunca vi o senhor Regis falar pra gente. Vou falar, eu sou um fã do Regis Tadeu, tá, galera? Mas essa aí ele não entrou nessa. Eu vou trazer algumas coisas também. Tem muito conhecimento. Trazer algumas coisas que eu concordo com ele, outras coisas que eu não concordo. Mas vamos lá, essa daqui ele não trouxe. Né, velho? Então vamos trazer. Aqueles 4 símbolozinhos do Led Zeppelin, eu vejo camisetas por aí, eu vejo, sabe, igual a galera fica andando com camiseta do Che Guevara e tal. Muita gente não sabe nem o que tem ali. Mas aquela do Led Zeppelin eu vejo muito. Os 4 símbolos. O que significa afinal aqueles 4 símbolos? 4 symbols, né? Cara, aquilo remeteu, essa foi uma ideia do Jimmy Page, ele que teve essa ideia dos símbolos, né? O interessante é que o Led Zeppelin tem um valor afetivo muito grande pra mim, porque ele foi gravado em 8 de novembro de 1971, o ano que eu nasci, né, velho? Eu tinha aí, 7 meses nessa época. Tinha 11 meses, 10 meses nessa época aí, quando eles lançaram o Led Zeppelin 4, né? Que é um disco antológico, né? E aí o Jimmy Page, ele sempre foi muito avesso à mídia e à divulgação e a repórter e tal, e ele falou, não vamos colocar nossos nomes, não vamos ficar de divulgação, vamos colocar símbolos que nos representem, né? E aí eles saíram procurando esses símbolos, né? O John Paul Jones e o John Bonham, todo mundo chama de Bonham, mas importante frisar isso, o pessoal fala John Bonham, o pessoal John Bonham. John Bonham. Exatamente. E aí os dois pegaram de um livro de símbolos, o Koch, o livro do Koch, símbolos medievais, símbolos antigos e tal. Então eles pegaram 2 símbolos ali. O do John Paul Jones, você pode ver que são 3 peixes convergindo, né? Formam um triângulo, né? Esse símbolo ele traduz confiança e competência. Seria o que ele queria transmitir em relação àquele símbolo. O Bonham, cara, ele pegou as 3 alianças se juntando, formando também um triângulo, né? Que é a Santíssima Trindade, representa a Santíssima Trindade e a família, que tem tudo a ver, eu acho que é o símbolo que tem mais a ver aí, porque o Bonham, ele era muito ligado à família. Tanto é que os problemas de alcoolismo e drogas vieram pela essa ausência dele nos shows, a ausência da família, que ele ficava direto em turnê, e aí ele se sentia muito sozinho, sentia muita falta da família. Então ele escolheu esse símbolo justamente para representar aquilo que era mais importante para ele, a família. Muita gente, vamos falar daqui a pouco sobre a questão do ocultismo, né? Do Exato. Satanismo, do Jimmy Page principalmente, e junto com o Robert Plant, mas já acabou de falar que o símbolo, inclusive o símbolo pessoal do John Bonham na banda, é um símbolo da Santíssima Trindade. Pois então vamos lá, que é só coisa que a galera não sabia. Agora, já o Plant já tem uma pegada mais esotérica, né? Ele pegou aquele símbolo que é uma pena, né? É uma pena. Aquilo ali, falam que representa a deusa egípcia Maat, seria a verdade, a beleza, alguma coisa nesse sentido, entendeu? É a viagem do Plant em relação ao símbolo dele. Eles falam também de uma civilização perdida de Mu, que tem a ver esse símbolo, que é uma questão esotérica. Mas o mais controverso e que ninguém sabe a respeito o que ele quis ali representar é o do Jimmy Page, né? Que é aquele, parece Zoso, né? É um Z, Zoso. Um Z, O, um S, eu sempre um O. li zoio aquilo ali. Exatamente. Ali realmente deve ter alguma coisa mais complexa ali, mais underground ali, mais subterrânea. Essa aí não tem uma explicação. É mais black ali. Eu acho o seguinte, tem alguns livros do século XVI de astronomia, de astrologia, que diz que aquele símbolo representa Saturno. E como ele é ligado a essa questão mística, eu acho que tem alguma coisa a ver aí, entendeu? Entendi.
Pode ser, mas assim, ele mesmo nunca falou a respeito do símbolo. O Plant disse uma vez que ele confessou para o Plant o que era, mas também ele não disse que não lembra, e aí ficou essa história. Então tem toda uma penumbra, toda uma áurea em volta desse símbolo do Jimmy Page, e ninguém realmente sabe exatamente o que ele quis traduzir com aquilo. O que ele quis evocar com aquilo, né? Porque o Page era muito de mexer com essas questões esotéricas, buscando sucesso e buscando popularidade. E se foi intencional, se isso funcionou, eu não sei, mas que os caras ficaram bem famosos, isso é verdade, né, velho? Adriano, com relação ao quarto álbum, porque tem uma coisa muito especial no quarto álbum em específico sobre esses símbolos, o que é? É que existe um quinto símbolo, um quinto elemento nesse disco. Eu acho que pouquíssima gente sabe a respeito disso. Se vocês procurarem lá, tem 3 triângulos com os vértices voltados para si, dando uma estética lembrando o símbolo do John Paul Jones e do John Bonham. Teve uma cantora que teve uma participação especial nesse Led Zeppelin 4 na canção Battle of Evermore, e aí ela é a parte mais aguda, ela faz um dueto com o Jimmy Page. É a Sandy Denny, ela tinha uma banda de folk britânica. Ela é indiana ou é de origem? Não, ela na verdade é inglesa mesmo. E ela, porque tem uma pegada indiana, né, a música, mas daria até pra... Mas na verdade ela é inglesa, e ela tinha uma banda que chamava Fairport Convention, que é uma banda de folk da Inglaterra, e ela foi convidada por eles, então tem também a representação dela nesse disco, que são esses 3 triângulos aí. Fantástico! Bom, antes da gente chegar naquele tópico principal, que nós faremos a cronologia da banda, vamos falar sobre a história da banda e etc. Eu quero saber mais uma duvidazinha, porque quando o Regis Tadeu falou no vídeo dele que aquela Telecaster foi uma doação do... Na verdade, ele não falou da Telecaster, ele falou que a Gibson foi uma doação do Joey Walsh, né, do The Eagles, um guitarrista que eu sou apaixonado particularmente pela banda, pelo guitarrista, mas eu recebi muita mensagem dizendo que não foi aquilo, tá? Que aquela guitarra tinha sido presente do Jeff Beck? Do Jeff Beck, exatamente, que acabou de falecer, infelizmente, meu ídolo, meu herói, Jeff Beck, né? E que foi presente do Jeff Beck. Do rock and roll, né? Ou seja, está havendo aí uma confusão, concorda? Perfeito, concordo. Mas é realmente o Jorge Tadeu... Desculpa, o Regis Tadeu. O Jorge Tadeu é da novela, né? O Jorge Tadeu. Desculpa aí, Grande Regis. Fábio Júnior. Mas o Regis Tadeu, cara, ele tá correto quando ele fala, porque é verdade. Quem deu essa Les Paul que foi gravada lá, um dos discos do... Não me lembro agora. Se não me engano é o Led Zeppelin 3. O 3, exato. Foi gravado com essa guitarra que foi um presente do Joe Walsh aí, que é uma Les Paul, não uma Gibson, né? De 55 e tal. O Jeff Beck, sim, realmente ele presenteou. Vocês sabem que o Jeff Beck foi companheiro dele, do Jimmy Page, no Yardbirds. Yardbirds, onde tocou o Eric Clapton. Exato, né? os três guitarristas gigantescos britânicos tocaram nessa banda. Que banda animal, foi né? o começo de muita coisa, né, velho? Então, digamos assim, que o Yardbirds é o começo de tudo. Então, assim, no Yardbirds eles tocaram juntos, o Jeff Beck e o Jimmy Page. E o Jimmy Page resolveu sair da banda e tal. E eles, uma amizade muito, muito intensa, muito grande. E o Jeff Beck então resolveu presentear o Jimmy Page com uma guitarra. Aí agora sim é uma Telecaster. É uma Telecaster que era uma Telecaster de madeira, sem pintura, nada, uma Telecaster simples. Que o Jimmy Page deu uma customizada. Ele pegou essa guitarra que ele ganhou de presente e ele pintou um dragão em volta do escudo dessa guitarra. É um cara talentoso, você vê que é uma guitarra muito bonita. Inclusive, depois você mostra ali a réplica que tem dessa guitarra. Já coloca a foto aqui agora, essa réplica que você tem aqui. Exato. Interessante dessa guitarra, Jimmy Page pintou com as próprias mãos e foi o primeiro disco do LED foi gravado com essa guitarra presente de Jeff Beck. E assim... essa guitarra, ela simplesmente desapareceu, ela foi roubada e ninguém sabe o paradeiro dessa guitarra. Mas o pessoal conseguiu aí, através de fotos e tal, emular uma nova guitarra, idêntica a essa e tal. Tem inclusive um aí que é Signature.
Pois é, essa que eu tô mostrando aí na foto para vocês é uma moldura linda que o Adriano tem aqui na parede dele. Tem a guitarra, tem aqui um arco de violino, né? Perfeito. De crina de cavalo. Exatamente. O Jimmy Page, um grande visionário, né? Um vanguardista, ele usava um arco de violino para tocar a guitarra dele. Né? E ela é uma signature, né? Ela tem a assinatura dela. Ela tem a assinatura do Jimmy Page na guitarra. Eu vou ver se depois eu tiro a foto da assinatura para botar para vocês. Uma Fender Telecaster. E é muito interessante que o cara usava, 68, 69, o cara usando um arco de violino para tocar uma guitarra, cara. Dazed Confused é fantástica a performance dele, né? E pra você ver o tanto que o cara era visionário também, que foi o primeiro a usar o theremin no rock and roll, cara. Ninguém sabe o que era o theremin. O theremin é um instrumento da década de 40, cara. É um negócio surreal. E esse theremin, ele emite sons de acordo com o movimento das suas mãos. Então tem uma viagem dele também, né? Acho que eu já vi a Rita Lee usando o negócio. Theremin, pois é. Quem colocou isso? Quem usa e que também é um grande fã do Jimmy Page, até entendo ele usar. O Bonamassa, Joe Bonamassa usa theremin, cara. Já vi ele tocando com theremin, muito bacana. Enfim, é isso, cara. E o Yardbirds, cara, foi o berço de tudo, né? Inclusive, uma coisa interessante, o LED, esse nome demorou um tempo, surgiu o nome do Led Zeppelin, né? E chegou a ser New Yardbirds, né? The New Yardbirds, eles chegaram a fazer turnês na Europa com o nome The New Yardbirds, né? Mas o Led Zeppelin, o Jimmy Page já estava focado e sabia exatamente o que ele queria. Ele já estava com todo o som dele ali já enxuto, pronto, ali, aquela pegada rock and roll, né? A pegada de blues misturada com rock and roll pesadíssimo. Eu quero puxar a cronologia com você. Desde o primeiro álbum, tá? Porque a gente já falou do New Yardbirds, eu ia criar um novo tópico sobre a história deles, mas a gente já acabou falando como começou e tudo. Eu quero falar, você tem um álbum ali que eu acho muito interessante, que foi uma homenagem que o Robert Plant fez, né? Pra primeira banda dele, que foi uma banda chamada Band of Joy. Band of Joy, que a galera lá de Birmingham, é isso que você tava me contando? Dos Black Country lá, né? Enfim, não sei se eu tô bagunçando a história, quem entende. Na verdade, eles tocavam em Londres, eles foram conhecidos em Londres, mas assim, quem é de Birmingham? É o Plant e o Bonham. Eram de Birmingham. Quem assiste Peaky Blinders vai entender bastante como é que é lá em Birmingham. Eu conheço Birmingham, já fui lá no bar no pub onde o Black Sabbath começou. Perfeito. Fui na casa dos Osborne lá e tudo. E de fato tem isso, Band of Joy, que é o Black Country, né? Black Country, por que Black Country? Porque era uma cidade totalmente industrial, cara. Fuligem, fumaça, né? Eles mexiam com muito ferro, muito aço. Era uma cidade totalmente industrial. Na época do Peaky Blinders, pra quem assiste, tem a briga do pessoal que era lá de Birmingham mesmo, do centro, com os Black Country. Ele saiu na porrada direto, eram gangues lá e etc. E aí o que eu achei interessante foi que você me explicou que Band of Joy foi a primeira banda do Robert Plant, que era formada com o John Bonham. Era o baterista da banda. Lá de Birmingham, então. Foi quando o Jimmy Page... Primeira vez que eles tocaram juntos. Conheceu o Plant e aí ele sugeriu o Bonham como baterista, que foi uma sugestão maravilhosa. Aposto que você não sabia, Regis Tadeu. Mostra o álbum. Tá beleza. Aqui. Fantástico. Esse é o Band of Joy. Tá. E começando do primeiro álbum. Agora veja bem, isso aqui é uma releitura, viu, galera? Sim, isso aqui exatamente. É uma banda nova, isso aqui é um som recente, 2000 e alguma coisa, 2010. Uma espécie de homenagem, uma releitura, né? Sim, mas a primeira banda dele, sim, chamava Band of Joy. Né? Primeira banda do Robert Plant com o John Bonham. Perfeito. Voltando lá no nome, The New Yardbirds, eles fizeram um turnê aí. Que aí eu quero saber como chegou no primeiro álbum, vai lá. Exato. Aí assim, vocês devem lembrar de um grande baterista já falecido, Keith Moon. Do The Who. Do The Who, perfeito. E aí ele estavam no estúdio ensaiando, e aí ele, de maneira pejorativa, né, ele falou, isso aí vai ser um Zeppelin pesado, isso não vai decolar, hein, cara. Zeppelin de chumbo, e aí ficou o Led Zeppelin, que é nada mais do que isso. O Zeppelin pesado, o Zeppelin de chumbo. E aí pegou esse nome e tem que agradecer, porque foi o que decolou, né? The New Yardbirds virou Led Zeppelin.
E aí os caras lançaram o primeiro disco, né? Que tem o nome da banda, né? Led Zeppelin 1. O Led Zeppelin ele fez aí as 4 primeiras gravações, ele só enumerou os álbuns, né? Todos eram LED 1, 2, 3 e 4, né? E até chegar no House of Holy, né? Que também é outro disco fantástico, o 5º disco. É isso, meu amigo Lorde Cervejeiro. Me diga aqui, aquela pergunta que sempre causa polêmica, qual o seu álbum predileto? Cara, é muito difícil, assim. Pra mim, os 4 primeiros, o 5º, o 6º, o 7º, cara, são maravilhosos, né? Eu acho, sinceramente, assim, o álbum talvez que não teve muita consistência, mas que também é um álbum fantástico, é o Presence, lá, o The Object. Porque foi um álbum feito numa época... Ele é o 6, né? Vamos. Que depois do 4 é o Physical Graffiti, e aí depois não tem House of Holy. Tem o House of Holy e depois ele. Depois teve ele e... Eu gosto muito do Presence também. Depois teve o álbum ao vivo, né? Sim. Depois veio o Presence, né? Uhum. Exatamente. Pra mim seria talvez ele o menos expressivo e o que foi gravado pós-morte do John Bonham, que é o Coda, que também tem muita coisa interessante, mas não é aquela, né? Eles pegaram coisas que não tinham sido gravadas para cumprir tabela com a gravadora, porque eles tinham um contrato para cumprir. Eles não queriam mais voltar à banda, porque a partir do momento da morte do John Bonham, os 3 decidiram que não tinha mais sentido a banda existir. Sem Bonham não seria mais o Led. E aí foi encerrada a banda. Como eles precisavam ainda cumprir o contrato da gravadora, eles pegaram essas músicas todas e fizeram Coda, que é pós-morte, né, do John Bonham, em 1980. Tem algumas histórias interessantes. Essas aqui, até o Regis já falou, então não vou nem me aprofundar muito nelas, que foi quando eles fizeram a gravação do álbum de número 4 numa mansão, que teria sido a mansão do Aleister Crowley, alguma coisa assim? Não, na verdade, assim, o Jimmy Page, que sempre foi ligado ao ocultismo, ele era um grande fã do Aleister Crowley, né? Da Lady Teleuma, ele seguia essas paradas aí meio satânicas. Aleister Crowley, pra galera ter uma referência aí, tem ele nas músicas do Raul Seixas, isso. Tem ele nas músicas do Ozzy, tem a música Mr. Crowley, né? Que é um clássico, pra galera saber, era um ocultista muito famoso aí, inglês, exato. Mais conhecido. Ele tinha uma mansão, essa mansão chamava Boleskine, e depois ela foi adquirida pelo Jimmy Page. Tá. Eles andaram gravando coisas lá assim, eu não vou me lembrar exatamente o que. Mas assim, ela era famosa por ela ser mal assombrada, tinha muitas histórias a respeito da Boleskine. E é uma mansão maravilhosa na beira do Lago Ness, lá na Escócia. Nossa, tá lá até hoje, a Boleskine. Não sei acho que não pertence mais ao Jim Page, mas ele foi dono dela um tempo. Tá aí mais uma história que você não sabia. Isso é muito bom. Você tem aqui o álbum 2, né? Tem essa capa, eu acho já uma capa fantástica. Esse é o que? Eu acho que é. O 2 ele tá. Aí, o Led Zeppelin 2 aí, ó. Esse passou. É o 4. O 2 aí, passou aí. Aí ele aí, ó. Aí ele. Mostra aí pra galera, tá lacradinho, fechadinho, bonitinho. Exato. Esse aqui é uma versão, uma capa diferente, né? A capa dele é diferentona. Diferentona, né? Que bacana, cara. Porque o 2 mesmo, ele tem o Jimmy Page vestido com um uniforme nazista com cap, lembra disso? Ah, sim, polêmico, ficou polêmico pra caramba essa capa. Essa é uma capa, uma variação. Mas eles não cansavam de polêmica, né? Isso aqui é um bootleg que eu adquiri, cara. Já até conversamos sobre isso, sobre o tamanho do Led Zeppelin, porque muita gente sabe, né, que assim, os maiores vendedores de discos da história foram os Beatles e o Elvis Presley e tudo, mas pro rock, nenhum deles ganhou tanto dinheiro quanto o Led Zeppelin ganhou. Aqui é interessante, né? O seguinte, essa capa aqui ela é promocional. Eu consegui isso aqui, nem lembro mais como, porque isso aqui tá escrito aqui, ó. Não é pra venda, é só pra promoção, tá vendo? Veja bem aqui, ó. For promotional, use only. Legal, não é pra venda mesmo. Então essa capa é diferentaça, né? Na verdade essa não é a capa original, né? Mas pra vocês terem noção aqui, ó, existe essa variação, tá?
Então, mas, me dizendo, o Led Zeppelin ficou muito tempo nos primeiros ali da Billboard, talvez uns 10 anos, né? No final dos anos 70, início dos anos 80, eles eram a coqueluche do rock and roll no mundo, eles tinham muito dinheiro, e tem aquele caso famoso sobre um grande roubo, que eles fizeram um show e quando voltaram, tinham roubado todo o dinheiro deles. Cara, eles tinham um leão de chácara, o cara era meio segurança, era meio promotor, era empresário, um cara maluco, que era o Peter Grant, um cara grande, assim, maior que eu, e um cara não de muitas amizades, né? Um cara meio pesado, barra pesada, meio mafioso. Esse cara, eles fizeram uma turnê, aliás, os Estados Unidos ama o Led Zeppelin, né? O grande boom do Led Zeppelin foi nos Estados Unidos. E aí, quando estavam na turnê do The Song Remains the Same, estavam no Madison Square Garden em Nova York. E aí, na época, bilheteria e tal, não existia, né, gente? Pix, não existia cartão, né? Era tudo dinheiro. Era dinheiro, então eram sacos e sacos de dinheiro na bilheteria. Eu sei que, cara, estádio lotado, né? Milhares de pessoas, e de repente essa grana desapareceu, ninguém sabe como essa grana sumiu, né? Então há relatos, há murmúrios de que o Peter Grant estaria envolvido nesse processo aí, mas não foi até hoje nada provado em relação a isso. Não estamos acusando ninguém aqui no canal. Com certeza, estamos só fazendo delações premiadas. Elucubrações premiadas. Pronto, exatamente. Melhor assim. Bom, Adriano, o meu álbum favorito tá aí, é o Physical Graffiti. Cadê? Acho que tem a capa dele. Ele aí, lindo. Isso aqui é uma casa, é um prédio lá em, não sei se é em Londres, se é em Birmingham, eu vi esses dias. Acho que é nos Estados Unidos essa. É nos Estados Unidos esse prédio? É verdade. É verdade. Exatamente. Eu vi até um short onde alguém pega o Google Maps e aí vai mostrando as capas do disco, vai chegando. Se não me engano, é Nova York, cara. Porque é uma construção inglesa, porém mais um americana. Genial. Aqui tem uma das minhas músicas favoritas, que é The Rover. Eu acho aquela música maravilhosa, né? Uma linha de bateria. Fantástico, é um álbum. Olha, você tem a coleção toda. A mesa que a gente tá aqui, se desse pra mostrar, não dá. Depois eu vou tirar uma foto, vou colocar aí pra vocês. A mesa é do Led Zeppelin. Tem os 4 símbolos. Realmente. E o selo da gravadora do Led, né? A gravadora que o Led montou. Os 4 primeiros álbuns, 5 primeiros álbuns foram gravados pela Atlantic Records, né? Depois, importante isso. Depois o Jimmy Page e o Robert Plant criaram um próprio selo, que era o Swan Song. Que é o som do cisne, né? Exatamente. Swan Song. Que tinha também outra pegada esotérica, não se sabe por quê. Quem escolheu esse símbolo é um Ícaro, né? O Ícaro voando até o sol. Você tem um quadro ali também que eu vou mostrar aí pra vocês. Quadro lindo. Conta até, por favor, a história desse quadro. Esse quadro, cara, é assim, nós estamos aqui no interior de Goiás, Rio Verde. Nós estamos aqui a 200 quilômetros de Goiânia. Esse quadro foi pintado por um artista plástico, um senhor chamado Nicodemos, lá de Goiânia. E aí ele pintou esse quadro todo referendando a história do Led Zeppelin, os trabalhos do Led Zeppelin. Então ele botou muita coisa ali de informação dos álbuns e tem todo um contexto ali, o Zeppelin explodindo no universo, divulgando a música do Led. Muito bacana. Então, eu acho que pintada a óleo. Explica mais. Isso, e ele colocou ali, ele é muito meticuloso, Nicodemos. Eu tô mostrando aqui pra galera. Nicodemos figuraça, né, velho? E aí ele pintou lá 4 gotas, uma delas está escura, né? Essas gotas elas estão pingando do Zeppelin que explodiu, e aí tem um universo no fundo, e aí tem 4 gotas caindo, uma delas está escura, que foi o John Bonham, que fez a passagem, não está mais aqui com a gente. Tem uma guitarra ali, uma Gibson e tal. Tem aquela guitarra, ela lembra aquela capa do DVD do The Song Remains the Same, que é a Les Paul mais característica aí, que é a Honey Burst que o Page sempre usou, que é assim, é uma guitarra que você associa ao Jimmy Page, essa Honey Burst Les Paul aí, Gibson.
fantástico. O John Bonham, tem muita gente, aproveitando que você falou dele, da gota mais apagada, muita gente que diz que ele morreu de overdose, muita gente que diz que... A verdade é que ele morreu realmente, ele tomou o equivalente a 40 doses de vodka, não é isso? Perfeito. E acabou morrendo afogado no próprio vômito. Porque ele entrou em coma alcoólico, não tinha mais reação, ele deitou no sofá, eles estavam no ensaio, esqueceram o Bonham na sala e aí ele acabou que ele vomitou, como ele estava virado com a barriga para cima, o vômito não saiu e ele aspirou esse vômito, foi pro pulmão e ele teve uma parada cardiorrespiratória, veio a morrer. Em termos médicos. É. Eles já estavam, bem antes do John Bonham falecer, eles já estavam vindo numa bad trip, uma bad vibe. Muito por causa do fato do ocultismo do Jimmy Page. Sim, e também por um acidente importante que rolou com a família do Robert Plant, né? Sim, foram vários acontecidos, né? Foram duas situações assim. O Page achava que os caras não estavam nem. Teve um acidente que ocorreu na Grécia, cara, assim. Eu falo que a década de 70 ela foi meio sabática pro Led Zeppelin, né? Na metade dos anos 70, cara, veio uma derrocada e aí uma derrocada emocional da banda. O Robert Plant estava de férias na Europa, ele estava na Grécia, a esposa, a Maureen Plant, estava dirigindo o carro e eles saíram da estrada, bateram. Isso gerou aí um traumatismo craniano leve no Plant. Ele quebrou aí o fêmur e a perna e teve que ficar engessado de repouso e tal. Então foi nesse momento ele pensou muito em sair da banda, até porque eles não deram a banda, os outros três caras não deram a atenção devida, ele ficou meio chateado com essa situação. Mas como ele ficou parado, sem fazer nada, e aí foi quando veio a gravação do Presence, 1975. Ele falou, pô, eu não estou fazendo nada, bora pro estúdio. Só que esse álbum já estava pronto, quem fez ele todo foi o Page, entendeu? Ele só encaixou os vocais, mas ele falou, preciso fazer alguma coisa. Mas foi um dos momentos críticos que ele pensou realmente em sair da banda, né? Outra situação drástica foi a morte do filho dele de maneira misteriosa, uma bactéria. O filho teve uma infecção intestinal e morreu, do nada. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. A esposa, ele estava em turnê nos Estados Unidos, Nova York, era a época do Song Remains the Same. A esposa ligou para ele numa noite dizendo que o filho tinha sido internado gravemente. E no outro dia ela liga dizendo que ele tinha morrido, cara. Aí ferrou, aí acabou. O Plant foi à lona, isso aí foi, cara, foi a derrocada. E aí, ele grilado, tinha outra situação já que incomodava muito ele. Aliás, tinham duas situações que incomodavam bastante ele. Ele e o Page, né? Porque foram os caras, os verdadeiros frontmans ali, né? Mais, os caras que ficavam mais à frente da banda. Não digo que são os melhores, não tem isso, a banda é muito coesa, os quatro são fantásticos. Porém, eles destacavam mais, eram que mais compunham, que mais, né, escreviam e tal. Então, eles tinham uma relação de amor e ódio ali muito intensa, né? Isso é bastante normal com bandas. Beatles foi assim. Sim. George saiu porque não se sentia valorizado. Quer dizer, começou a quebrar ali brigas de ego, aquela história. Mas enfim, tinham duas coisas que grilavam muito o Page. O Page acompanhou muito o Plant, e grilava muito o Plant em relação ao Page. Ele acompanhou muito, assim, teve uma época muito louca, então assim, era as trupes, era as festas, hedonismo e droga e bebida e sexo e turnê, então era aquela vamos dizer, aquela montanha russa, né, cara? Então foi quando o Plant começou a usar muita droga e ele viciou em heroína, né? Tem vários shows que o Plant, não, desculpa, o Page viciou em heroína. O Plant conseguiu segurar a onda, ele nunca foi, ele conseguiu ter um meio termo e teve ali, mas voltou de boa, não ficou. Mas o Page realmente afundou na heroína de tal maneira que... Outra coisa também, além das drogas que incomodavam muito o Plant depois de um certo momento, foi a questão do ocultismo.
E ele acha que às vezes esse acidente, a morte do filho, poderia ter alguma relação com as coisas que o Plant gostava de mexer e tal. Então, foram coisas que foram distanciando. E aí, isso tudo culminou quando, de repente, o melhor amigo dele, que ele levou para a banda, John Bonham, vem a falecer. Então, aí realmente ele falou, não, para mim não dá mais. Aliás, uma das carreiras mais profícuas foi do Plant. O cara que mais gravou depois do Led Zeppelin foi o Plant, sem dúvida. O cara produziu muita coisa. É isso, nós vamos até falar um pouquinho sobre pós-Led, mas lembrando também que, falando já de pós-Led, existiu um trabalho, né, Jimmy Page e Robert Plant fizeram um trabalho juntos, jamais chamando de Led Zeppelin, fizeram questão de que chamasse de Page Plant, ou Plant Page, eu não sei qual é. Eles gravaram 2 discos, Clark's Day, uma coisa assim. E depois eles fizeram No Quarter, que é uma releitura das músicas do Led Zeppelin. O No Quarter é bom pra caramba. Com uma banda não, com uma orquestra marroquina fantástica, com a orquestra inglesa. Isso é... Cara, esse é um DVD que vale a pena muito. Vale muito a pena. E isso aí é importante porque nessa época rolou muito murmurinho dizendo que eles podiam fazer o LED com o Jason, né? O Jason Bonham, o filho do John Bonham, podiam refazer o LED para fazer uma turnê mundial, que foi prontamente negada pelo Robert Plant, essa turnê mundial. Inclusive, estava sendo oferecido $100 milhões para ele e $100 milhões para o Jimmy Page e para o John Paul Jones também. E quem negou, assim, definitivamente foi o Robert Plant, né? Ele não aceitou absoluta. De forma alguma. O Page fala que também não teria mais sentido a banda. Mas eu acho que ele tinha topado essa turnê. Com certeza, sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa. O grande filho do Page é o Led. Ele criou essa banda. Foi ele que criou essa banda. O amor que ele tem a essa banda era uma coisa absurda. Ele tentou ainda várias vezes com que o Plant voltasse e que eles fizessem realmente uma turnê aí com o Led, né? Mas não foi viável. Por vários grilos do Plant, né, cara? Por vários grilos. E o Jason é aquela, né, coitado? Você de ser comparado com o pai a vida inteira, exatamente. né? É um excelente baterista. Excelente. Porém, é o seguinte, a cobrança é muito grande. É, muito grande. Ele ia representar nada mais que o John Bonham, né? E com os outros caras, monstros totalmente entrosados. Tanto é que rolou depois, sim, uma gravação. O Led Zeppelin tocando no Live Aid, o Bob Geldof, lembra? Bob Geldof que gravou Pink Floyd The Wall. Ele foi o ator. Exato. Tem uma música do Bob Geldof, I don't mind if you go, I don't mind. Ele era meio folk, né? Meio exato. Ele que organizou o Live Aid em prol da fome na África, né? Foi. E o nosso cara do Genesis lá, o Phil Collins deu muito incentivo, né? E aí, amicíssimo do Plant, convenceu o Plant a cantar com o Led na época. Foi um fiasco. Mas a gente entende, o nervosismo do Jason, tá? A cobrança, tudo. Mas assim, cara, foi mais uma referência, uma gravação que a gente tem, né? Dos caras, né? Mas realmente na época não foi bom. Porém, em 2007, aquele grande produtor lá, aquele Ahmet Ertegun, que era um dos caras, anunciou lá da Atlantic Records, veio a falecer. E aí, sim, o grande encontro, o Celebration, né, que foi gravado lá no O2 Arena, na Inglaterra, em Londres. E realmente aí o Jason, cara, com uma performance fantástica, maduro, seguro de si, aí ele representou bem o pai dele ali. Foi uma referência também que é a última também, né? Foi a última referência do LED, né? Assim, é um tanto injusto, né? Essa comparação. Sempre existiu isso, querer comparar o filho do Pelé com o Pelé, o filho do Elvis com o Elvis, né? Que inclusive até teve problema o filho com aquela palavra que Julian Lennon, os outros lá, os outros e tal. Isso é uma injustiça. Zappa exatamente. Na época que o John Bonham tocava, que ele era sem dúvida um dos melhores do mundo, ele tava ali numa espécie de competição com o Ginger Baker, né, cara? Era assim, era uma coisa animal. Você tinha um cenário absurdo de músicos ali naquela época, né? Eu conheço muita gente que fala assim, poxa, naquela época amarrava-se cachorro com linguiça.
Porque até inclusive o Eric Clapton participou da criação dos amplificadores Marshall. Exato. Então, o rock estava realmente começando ali. Exato. Né? A gente não deixa de dar valor nesses caras, porque, porra, cara, os caras tiravam som de pedra realmente. Não, impressionante. Era... Fazer o que eles fizeram pra época, hoje, né? Hoje, com toda a tecnologia, conhecimento e tal, hoje eu tenho um show pra dar amanhã. Naquela época... Eu tenho um show pra dar amanhã, eu tava tirando hoje Johnny B. Good, né? Eu já toquei ela várias vezes, só que eu nunca parei pra tocar perfeitamente igualzinho o Chuck Berry faz. Aí eu parei lá, cara, comecei a olhar, falei, cara, que coisa incrível, quanto detalhe incrível. Tem umas notinhas que sobram, né? Porque na época era cortando fita. Você cortava fita e colava, não tinha Pro Tools, né? Mas é a coisa mais incrível do mundo. E os solos, cara, são fantásticos, os solos dele, com um timbre fantástico de guitarra, coisa mesmo. E ele fez essa música em 1959. E tudo artesanal, feito na unha, né, velho? Cara, não tinha mixagem, não tinha tecnologia, impressionante, não tinha a riqueza de detalhes, é uma coisa nada muito disso, louca. Né? Então, assim, é isso. Pós-LED, então, que a gente já estava falando, você falou que o mais profícuo ali, o que fez mais sucesso foi Robert Plant, de fato. Robert Plant, com vários discos solos. Você falou para mim, me mostrou um trabalho fantástico do John Paul Jones, o baixista, né, que ele é produtor e tudo, e ele tem um trabalho com o David Grohl. The Vulture Crooked. De um Stone Rocker. Olha que bacana. Bem... Então procura aí, galera, Dave Grohl e o John Paul Jones junto. Pra quem ainda não viu, pra quem não sabe, esse trabalho existe e é muito louco. A banda o disco chama The Vulture Crooked. Tem Vulture um abutre, The Vulture Crooked. É o abutre torto, né? Crooked. Abutre na capa. É um som interessante. Legal. Lembrando do John Paul Jones, assim, ele tem vários discos, né? O John Paul Jones, ele era músico de estúdio, né? Então ele voltou pro estúdio. Então ele gravou com N caras aí da música. E produziu também. Né? Porque ele sempre foi um disco, um músico de estúdio, né? Mas ele tem alguns trabalhos relevantes. Ele tem o Zuma, que eu acho fantástico esse disco que ele fez, carreira solo. É aquele bem, parece técnico. Tem um bluesão assim, bem pesado, o Zuma. E tem o The Thunder Thief, que tem um pinguim. Eu já vi esse. Thunder Thief, Também é outro disco relevante. O Page, cara, nas carreiras dele, ele foi muito frustrado, né? Ele, com o próprio selo da sua Song, quando acabou o LED, ele ficou meio perdido também. Ele tentou decolar com o Paul Rodgers, cara, pensa. Se você pensar... Paul Rodgers do Bad Company. Exato, se você pensar nos dois caras, né? Um puta vocalista, um cara... Essas big bands, elas tendem... Um cara com a puta alma, aí eles montaram... Os caras fazem ali aquela... Montaram a banda, chama The Firm. Asia, né? As altas bandas foda, big band, e acaba não dando certo. É difícil. Chegaram a gravar 2 discos da The Firm, mas não decolou. Cara, eu sinceramente não gostei do trabalho. Tá? O Paul Rodgers que quase chegou a substituir o Fred Mercury. 2 gigantes, mas que não deu liga os dois juntos. Acontece. Eu tô falando o Asia, por exemplo, né, que veio a galera do Yes, né? Veio a galera se juntou ali e não deu certo. É muito comum isso. Essas big bands, elas tendem a fracassar muito por causa da briga de egos, né? Que a gente sabe que sempre tem. E, pô, imagina você pegar um Rich Blackmore, você pegar um Jimmy Page, como é que você vai montar uma banda com esses caras, com outros caras do tamanho deles? Eles não vão aceitar. É briga de ego mesmo. Eles não vão aceitar. Mas uma coisa interessante, porque assim, o Jimmy Page ficou correndo direto atrás do Robert Plant para poder voltar à banda. E aí ele pegou não mais que o David Coverdale e fez Coverdale Page, um disco que, cara... Eu tive um CDzinho. É uma placa de trânsito com uma seta, circunferencial. Assim. Absurdo também. Coverdale Page. E aí, cara, isso foi um desafeto grande pro Plant, porque ele tava na zona de conforto e fazendo doce. Ele queria voltar e ele ficou grilado. Falou, porra, se eu fosse chamar essa puta velha aí, eu cantava melhor e tal. Rolou um desconforto do Robert Plant nessa época aí. Mas, enfim... teve um trabalho bacana, cara. Tem uma banda que eu gosto mais atual, os 2 irmãos lá, esqueço o nome dos caras, mas é o Black Rose, uma banda americana fantástica, setentista, cara, raiz, assim, uma pegada rock and roll, setentista, fodida, do Black Rose. Eles gravaram um disco ao vivo na Grécia, Live in Greek, com o Jimmy Page tocando as músicas do Led Zeppelin. Essa que você falou aí
que atiçou né, o Robert Plant, que ele fala, eu lembro da história exatamente que eu tava falando agora do Asia, né? Com o Steve Howe, que ele saiu do Yes pra fazer o Asia lá, e aí entrou a galera, o Yes ficou mais pop e fez muito, estourou na hora que o cara teve depressão. Exato. O Steve Howe tá muito, embora a Asia seja uma banda fantástica, mas Steve Howe, chato, o Steve Howe é chato. O cara mal-humorado, né? O Rich Blackmore, ele é bem mal-humorado. Eu chamo ele de elfo, ele parece um elfo, assim, né? Mas vamos lá. Adrianation. Assim, pra gente ir terminando e já começar a fazer a nossa harmonização, vamos falar sobre uma música em especial. Aliás, duas. Não é duas não, é uma mesmo. Vamos falar sobre uma música, que essa música eu acho que tem total relação com a nossa harmonização de hoje. Sim. Você explica ela aí, enquanto eu vou lá pegar a cerveja? Essa música é do álbum que o Red Tadeu fala, da gravação lá, que o cara deu a guitarra, a Gibson, o Joe Walsh, que era do Vai Eagles, falando que eu vou pegar a cerveja e aí a gente vai explicar o porquê da harmonização. E aí eles gravaram em uma casa, que teve toda uma acústica, uma preparatória, botaram uma bateria no centro da casa, toda essa gravação aí. Então, uma música que é fantástica, linda, maravilhosa, é Tangerine. E ela tem um significado. Foi o Plant que escreveu, Robert Plant que escreveu essa letra, né? E a Tangerine, ela lembra o que? Os gomos da tangerina, né? 2 gomos de tangerina juntos lembram aquilo que a gente gosta maravilhosamente, né? Que é a coisa que a mulher tem diferente em relação a gente. E aí ele teve uma namorada, um caso assim, um negócio bem intenso, e ele escreveu essa música. Tangerine, lembrando os gomos da tangerina, 2 gominhos de tangerina, né? Que deu muita saudade nele. Aí ele fala, passaram milhares de anos aqui, e eu tratava ela como uma rainha, e ela gostava de mim, e de repente, né, acabou. Então, Tangerine é uma música pra mim que é fantástica. Então a nossa harmonização hoje, ela vai ser com essa experiência sensorial que você teve. Primeiro, nós temos aqui uma IPA, é uma IPA da Barco, é uma cervejaria bastante conhecida aqui no Brasil, uma excelente cervejaria. Que faz uma IPA muito equilibrada. E a IPA justamente, o que você falou que a banda tem bastante equilíbrio, coesão, né? Que é o que essa cerveja aqui traz pra gente. Ela é uma IPA, que é uma cerveja mais alcoólica, mais amarga, bem mais pesada, amarga, batida. O amargor do Led Zeppelin, né? Aquela coisa que eles estavam ali juntos, mas existia aquela relação amarga, uma relação difícil, que acabou que no final das contas eles acabaram, mas mesmo assim com muito sabor. Com muito sabor. Com muito sabor mesmo. E essa é uma IPA de tangerina. Não sei se vai dar pra ver aí, tomara que dê. Tangerine. Tá aí. Então essa vai ser, olha só. A questão sensorial não é apenas a harmonização de sabores, é uma harmonização de sensações, de ideias e de lembranças. Então, o Adriano trouxe aqui essa porque é uma das músicas, se não for a sua favorita, você sempre me fala dela. Sim, né? Adoro. Então, essa é a sua ideia de difícil falar uma música favorita do LED, né, cara? Todas são fantásticas, tem muitas outras aí que eu adoro. Tem as do Side B também, né? Como Rain Song, cara, coisa maravilhosa. Side B ou lado B, pra você que não fala inglês? E aí, cara, assim, Led Zeppelin, falar de Led Zeppelin é difícil escolher uma música, qual o melhor disco, né, cara? Os caras foram fantásticos do início ao fim, né? Com quedas, com baixas, mas assim, cara, sempre tiveram no auge uma banda gigantesca. Tanto é que, inclusive, o Mick Wall, que foi o fotógrafo dos caras da turnê lá nos Estados Unidos, cara, ele fez um livro que é um livro fantástico, a biografia do Led. Cara, aconselho a todos a lerem, cara, é maravilhoso esse livro, falando do gigantismo. Não é esse aqui que você tem não, né? Esse não é um livro, esse não, esses são imagens, são ingressos, são posters das turnês que eles fizeram. Uma caixa bonita, é bem bacana isso daí. Tá esse livro eu tenho, mas ele tá lá em cima. Depois eu posso pegar todos os 3 livros,
que são referências da história do LED. Deixa eu ver esse pôster. Esse pôster aqui. E você coloca no final depois. O pessoal aqui da produção, nós temos um staff enorme aqui. Para um canal desse tamanho, você tem que ter um staff muito grande, né? Então aqui eu tô abrindo esse pôster, não quero rasgar. Que tá escrito em japonês? Tá escrito em japonês? De que se trata isso daqui? Cara, isso aí é. Isso aqui se trata de. Olha só, a turnê que eles começaram lá em Nova York, eles levaram pro Japão, The Storm Maze 100, cara. Fantástico. E esse Led Zeppelin com a capa do Sgt. Pepper's isso aí? aqui é uma raridade, né, velho? Tá aqui a capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Exato, cara. Olha aí, vê quantas coisa linda existem no mundo desse. Cara, que eu até arrepio de ver um negócio desse aqui, né? Isso é um bootleg. Beatlemania, olha aí. Incrível. Tem muita coisa aí do LED, hein? Muita coisa. Bom, é isso. Material. Vamos fazer um brinde ao Led Zeppelin. A Tangerine. A Tangerine. O que a Tangerine significa na música. O que significa para o Plant. Os dois gomos. E intenso, cítrico pra caramba. E ela tá com aquele... Assim, ela tem aquele... O aroma de malte inglês. Isso me deixa muito feliz. Porque é uma IPA clássica. É, aroma terroso. Parabéns, né? Pra Barcos, né, velho? Não, a Barco ele sempre acerta. O equilíbrio violento numa IPA tradicional. Ela tem 5,5% de e com uma pegadinha graduação, de tangerina, com gostinho de quero mais. Cara, chega a dizer que ela não só lembra a Elvis Juice, da Brewdog, que é a minha cervejaria favorita da Escócia, como ela tá pau a pau ali. É impressionante, viu? Gostei. Excelente harmonização. E dá pra... Adrianation. E a Tangerine tá aí, velho. Dá pra lembrar dela. Foi boa, vou fazer isso hoje. Eu vou chegar em casa, vou botar Tangerine. Pra esposa ouvir. Vou tomar aquela outra garrafa. Pra esposa ouvir, vou oferecer uma garrafa pra ela. E boa noite. É isso aí, galera. Pô, parabéns, Adriano. Obrigado pela harmonização. Eu que agradeço. Pelas informações sobre o Led Zeppelin. Tem mais alguma lembrança? Alguma coisa que ninguém sabe? Tem mais alguma coisa aí na sua mente? Do LED, cara, tem milhões de coisas, né? Fervilha. Eu acordo e durmo pensando no Led Zeppelin, cara. É muito fã, hein? Muito fã. Mas, cara, eu acho que é isso. Cara, 4 vanguardistas, né? Assim, completamente fora do tempo deles. E com um direcionamento, né? Jimmy Page, um gênio musical, que hoje, né, o pessoal fala, tá obsoleto, toca devagar, cara, gênio musical, o cara sabia exatamente o que queria e onde ele queria chegar. Ele levou a banda a grandes patamares, né? E eu tava falando sobre os livros, são 3 livros que são interessantes, a gente acabou não falando, mas assim, o Mick Wall escreveu esse livro, a biografia do LED, vale a pena vocês lerem. Quando os gigantes caminhavam sobre a Terra. Tem uma biografia que é uma entrevista com o Jimmy Page, e tem outro livro que é do Robert Plant. Depois a gente coloca, tem os 3 livros aí. Tem as capas, acho que vale a pena isso aí. Tem muita informação ali, cara. Muita coisa bacana vou sobre colocar a banda. Assim. Inclusive eu tô começando a loja do canal, ainda não tenho falado muito sobre essa loja do canal, mas eu vou começar a falar porque a partir do próximo vídeo com certeza já vai estar tudo organizado, que aí vai ser aquela coisa de YouTube que vocês já conhecem, vocês colocam lá o código promocional, que eu vou criar ainda, e aí vocês compram por um preço especial. E todos esses livros, todos esses discos aqui que o Adriano, eu vou correr atrás, vou sozinho ali me virar, vou correr atrás, vou conseguir achar em cada parte do mundo para oferecer para vocês, aí para comprarem aqui na loja do canal, tá? Tudo que a gente estiver falando do Marillion também, eu vou fazer eu pegar ali o atrasado, vou fazer um armazém bem bonito, cheio de coisas bacanas para vocês comprarem. Tem um tempinho ainda? Lembrei de uma coisa fantástica do Todo LED. seu, meu querido. Cara, quando o LED foi para os Estados Unidos fazer a turnê, a grande fã do Led Zeppelin, do Robert Plant, nada mais e quem? A filha do Elvis Presley. Do Elvis Presley, né? É verdade. A Lisa Presley. Lisa Marie, né? Lisa Marie Presley. E aí ela fez o pai dela colocar ela dentro do camarim para conhecer a banda, cara. Olha que coisa fantástica. Plant e Elvis se encontraram, cara. E o Plant deu uma que esnobada no Rei, cara. O Rei, que eu sou um grande fã, aliás,
primeiro rock and roll da minha vida foi sem dúvida o Elvis Presley. Eu sou fã inveterado de Elvis. Quando eu vou fazer uma entrevista comigo mesmo sobre Elvis, porque de Elvis... O Elvis, cara, eu tinha 6 anos, nasci em 71, ele morreu em 77. E aí meu pai falou assim, que disco, vinil que você quer? Eu falei, aí tava aquela comoção, cara. Eu já assisti os filmes do cara na sessão da tarde, passava na Globo. Eu falei, cara, eu quero, pai, me compra um vinil do Elvis. Na sua época era TV Tupi, doutor Adriano. Zé, me compra, eu quero o disco do Elvis Presley. Cara, esse disco até furou, eu tenho ele aí, original, tá aí guardadinho. Eu pedi um pra minha mãe, ela me deu também, eu tava na 6ª série, eu tava basicamente com 11 anos também, 12 anos por aí. Pois é, 45 anos. A nossa produção tá falando ali, o quê? Você ouviu nessas caixas de som? Que eu vi, exatamente. Sério? Não, então tá aqui. O som e as caixas de som que você ouviu, o seu primeiro disco delas estão aqui e eu vou tirar uma foto. Na verdade, as caixas de som, sim, ingredientes. O som não, mas as caixas sim. Sim. Tá, eu vou tirar umas fotos dessas caixas e vou botar aí pra galera ver. E tem o disco do Elvis, que tá aí, cara, 45, 47 anos, sei lá, tem que fazer as contas aí. Mas tá aí o vinil, originalzíssimo, e assim, cara, um presente do meu pai, que já não tá mais aqui. E a minha introdução na vida do rock and roll, né? Foi o primeiro marco e o segundo LED, né, cara? Indiscutivelmente, não tem como esquecer. E aí os dois se encontraram, cara. Olha que coisa, 2 titãs se encontrando e o Robert Plant cheio de si, cara. Mal deu moral pro rei, cara. Pensa. Muito foda isso. Deve sentir isso hoje em dia, porque o rei era o rei. O rei é o rei, né, cara? Não tem jeito. É isso aí. É isso então, Adriano. Uma honra tê-lo aqui no meu canal. Cara, honra pra mim poder falar do LED, poder beber uma cerveja com um amigo aí, o grande Lorde Cervejeiro. E é isso, cara, degustar essa maravilhosa cerveja aí com tangerina, né? Ficar esse gostinho de quero mais, tangerina. É isso aí, galera. Obrigado por todos que estiveram aqui. Se você chegou aqui é porque você gostou muito do conteúdo. Já dá o like aí, compartilha com o maior número de pessoas possíveis e entre pro clube de membros, tá bom? Não deixe de fazer isso. Não esqueça da gente aqui, Lorde Cervejeiro, despedindo de vocês. Cheers, everybody! Cheers!